Pai, eu quero te agradecer por nos trazer ao estudo bíblico hoje à noite com saúde, especialmente uma grande bênção ver o seu Ademar depois de passar por essa malária e como ele está tão melhor. Obrigado, Pai. Obrigado por abençoar a nossa igreja, guiar os irmãos, por operar nas nossas vidas. E eu peço que o Senhor, nesse momento, abençoe o nosso estudo aqui da Tua Palavra para melhorar a educação dos nossos filhos. Por favor, Pai, me enche com Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Então, nós estamos vendo o livro de Provérbios e o que esse livro fala sobre a educação dos nossos filhos. Fala muito, não posso ler toda a página do livro, 31 capítulos, livro maravilhoso de um pai para seu filho, com muitos conselhos nós precisamos compreender. E nós já vimos como esse livro enfatiza a necessidade de usar a vara, porque a estultícia está ligada ao coração da criança, e como a criança precisa também ter um ponto fixo de referência, que é Deus, e precisa ouvir sábios conselhos dos seus pais, precisa de encorajamento no caminho certo, em vez de sempre ser corrigido, também precisa ver quando ele está fazendo o certo. Também precisamos ter conversas, dar conselhos seguros e estáveis aos nossos filhos. Também nossos filhos precisam de conversas abertas sobre muitas coisas, especificamente a moralidade. E aprendemos tudo isso no livro de Provérbios. Também precisamos lidar com o entendimento financeiro e também mostrar que ele precisa saber o que é trabalhar. A última coisa que eu falei na semana passada é que as crianças precisam de discernimento para não andar com as pessoas erradas. E provavelmente todos nós já percebemos que em muitos casos quem tem mais autoridade na vida de uma criança não é o adulto, o pai, mas são as outras crianças na sala de aula e preferem seguir seus amiguinhos do que seguir os seus pais. Então os pais têm que se esforçar muito para influenciar os seus filhos, para não serem influenciados por amiguinhos que muitas vezes vêm de situações não muito boas, e precisamos entender isso. Mas vamos continuar. Hoje à noite, Provérbios 8, por favor. Nossos filhos também precisam valorizar a sabedoria. Veja comigo, por favor, Provérbios 8, versículos 11, 12 e 13, diz o seguinte: porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e tudo que mais se deseja não se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho o conhecimento dos conselhos. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância e o mau caminho e a boca perversa eu odeio. Então ele diz aqui em versículo 11, melhor é a sabedoria do que os rubis. Agora vamos para versículo 35. Versículo 35 te diz o seguinte: porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Então aqui nesses dois versículos, Salomão escreveu os provérbios ao filho dele, enfatizando: olha, você pode procurar riquezas até em rubis e achar que você achou algo muito legal, mas se você achar a sabedoria, você achou algo até melhor ainda. E eu ensino a nossa igreja, faço a mesma coisa com os meus filhos em casa, e eu percebo que eu posso compartilhar um monte de sabedoria, vamos dizer, mas existe a necessidade da pessoa compreender que precisa dessa sabedoria. E se a pessoa não tiver isso, eu posso ensinar até a minha morte, e a pessoa não cresce, não compreende e não vai para frente.
Então nós precisamos estimular, motivar, mostrar que a sabedoria é essencial. Eu quero, por exemplo, que os meus filhos não somente fazem o que gostam, que todo pai quer isso, espero que eles gostem de coisas boas, mas eu quero que os meus filhos pensem. O que é o melhor? Como que eu faço isso até melhor? Meu pastor, ele sempre fala, trabalha, eu estou traduzindo do inglês, então se eu falar algo que não faz sentido, me fale, mas ele sempre fala, trabalha duro, mas trabalha esperto. Que quer dizer, sim, usam todos os seus esforços para conseguir algo, mas ao mesmo tempo, quando você está fazendo, pensa, há uma forma melhor que não viola as Escrituras, que não desobedece suas autoridades para conseguir seu alvo, né? É como, por exemplo, uma ilustração que eu já usei várias vezes. Você pode estar com calor, você vai para um ventilador, você coloca o seu dedo no ventilador desligado e você faz assim com o seu dedo, girando o ventilador, porque você está com calor e você quer o vento do ventilador. E você acha que adianta? Eu acho que você vai ter mais calor ainda por tentar fazer isso por muito tempo. Mas se você usar seu cérebro por, sei lá, 1 segundo, não, eu acho que eu vou colocar na tomada e instantaneamente, e você tem tudo que você precisa. Eu quero que os meus filhos tenham sabedoria, então eles pensam sobre o melhor caminho para conseguir o alvo, que o alvo, claro, na sabedoria de Deus, é a glória de Deus nas nossas vidas. Então nossos filhos precisam disso, e essa não é uma obra do preguiçoso, do pai preguiçoso. Exige muito para nossos filhos compreenderem o valor da sabedoria. Agora vamos para Provérbios 17. Provérbios 17. Nossos filhos também precisam de pais que são honrosos nas suas vidas e nos seus comportamentos. Provérbios 17, 6 diz o seguinte: a coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Eu acho que eu posso falar isso com o Júlio César aqui. Eu às vezes converso com o Júlio César e eu percebo que Paulo é um filho especial para ele. Ele fica feliz vendo como Paulo aprende coisas, faz coisas. E vai ficar até melhor quando, se Deus permitir, Paulo tiver filhos. Porque esses netos vão trazer uma alegria. Diz aqui, a coroa dos velhos são os filhos dos filhos. E a glória dos filhos são seus pais. Falando do outro lado, eu sou filho do meu pai, sou filho da minha mãe. Claro, quem não é? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu tenho muito respeito por várias boas decisões dos meus pais, pelas convicções dos meus pais. E irmãos, nós precisamos pensar nisso. Eu quero bons filhos, mas também eu quero que os meus filhos me vejam de uma certa maneira, que quando eles olhem para mim, eles falam: meu pai, ele é bom, meu pai, ele é sincero, meu pai, ele é honesto, meu pai, ele é um servo de Deus, meu pai, ele é um homem de Deus, minha mãe, ela é virtuosa, minha mãe é paciência, minha mãe tem espírito manso e quieto. Eu quero ser uma honra, eu quero que quando o meu filho andar na rua comigo, ele é meu pai, essa é minha mãe. Eu não quero se esconder por causa de nós, e às vezes, coitada da minha filha Celina, né? Ela está com 14 agora. Sabe quando as coisas mudam, quando a criança está com 14, 15, 16? Papai quer brincar um pouco e ela passa vergonha. Ela quer morrer e se esconder em algum lugar, né? E eu gosto de brincar com ela.
Meu pai fez a mesma coisa, eu quis me esconder, né? Mas não estou falando sobre essa brincadeira, não. Eu estou falando sobre o comportamento, como o pai pode ser um tipo de coroa também para os seus filhos. Os filhos falam, esse é o meu pai. Ele enfatiza isso aqui, a glória dos filhos são seus pais. E nós devemos sempre pensar nisso. Nossos filhos muitas vezes vão nos imitar, e no Novo Testamento nós vamos ver mais isso. Vamos para Provérbios 18, 22. Diz aqui, aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Eu já expliquei essas coisas, mas biblicamente, utilizando o livro de Provérbios, nós entendemos o seguinte: o menino deve buscar a sabedoria de Deus, a menina deve querer ser a sabedoria de Deus. O menino buscando a sabedoria de Deus vai ver a menina que é a sabedoria de Deus, e ele vai falar, essa mulher serve para ser minha esposa. E Deus, na soberania dele, junta essas pessoas na hora certa, e o que sai disso é um casamento bom que honra o nome do Senhor. Aqui, esse versículo, aquele que encontra uma esposa e acha o bem e alcança a benevolência do Senhor, foi colocado dentro do livro de Provérbios, um pai falando ao seu filho: filho, é bom casar, é uma boa coisa. Se você achar essa pessoa que serve como esposa, você vai encontrar então a benevolência do Senhor. Deus é a favor disso, Ele quer isso. E além disso, Ele diz aqui, Ele acha o bem. É algo bom mesmo, né? E os pais, irmãos, é incrível. Até pais cristãos não compreendem isso. Nós precisamos sempre pensar nisso. A parte dos pais na questão de quem o seu filho vai casar, com quem o seu filho vai casar, é essencial. Os pais devem pensar nisso. Eu não estou, por exemplo, criando os meus filhos para entregá-los a qualquer cara que passa por aqui. Eu não gasto a minha energia, o meu cérebro, as minhas orações, a minha vida para passar meu filho para qualquer doido. E vocês entendem isso? Acho que vocês têm a mesma mentalidade. Mas é uma ênfase. Você pode ler o livro de Provérbios, você nota, esse pai se preocupava com o cônjuge do seu filho. Então ele deu um monte de conselho. E eu já falei muito sobre isso nas aulas anteriores. Se precisar, vocês podem assistir no YouTube. Mas vamos agora para Provérbios 31. Ele termina Provérbios 31 com um trecho muito interessante. Ele enfatiza tanto a mulher certa, o homem certo, o que fazer aqui ou ali, mas o fim do livro de Provérbios, versículos 10 a 31, enfatiza a mulher virtuosa. Essa mulher é uma bênção, essa mulher vai ser a melhor coisa no seu lar. Essa mulher vai te honrar, ela vai servir a Deus, ela vai ser uma bênção a todos, ela vai vestir seus filhos, ela vai ter comida preparada, ela vai trabalhar com as mãos, ela vai ter um espírito manso e quieto, ela vai ser honesta e sincera, ela vai ser modesta e pura e casta, ela vai ser uma mulher de Deus. E ele termina esse livro enfatizando isso ao filho dele, dizendo: filho, na verdade, se você quiser uma mulher que vai te tratar bem, que vai criar bem seus filhos, que não vai atrapalhar a vontade de Deus para a sua vida de qualquer forma, procura uma mulher dessa aqui, né? Na verdade, deve procurar a sabedoria, e essa mulher na hora certa vai aparecer, ele vai reconhecer. Note que a Bíblia diz aqui em versículo 30, que toda mulher compreenda isso e que todo rapaz, homem, compreenda isso também. Mas Provérbios 31, 30 diz o seguinte: enganosa é a beleza e vã
a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos e deixe o seu próprio trabalho, louvá-la nas portas. Quando eu vejo um casal que já tem 50, 60, 70 anos de idade, há ainda amor e carinho entre eles, eles vão falar, quando eles dão o seu testemunho, quando eu vi ele, antes de casar, eu achei ele bonito, ou eu achei ela bonita. E podem até falar umas coisas, mas você percebe que nas conversas, quando eles têm 70 e 80 e 90 anos de idade, não estão falando sobre a pele, o corpo e o cabelo, mas estão falando sobre o espírito, o apoio, a mansidão, o carinho, as boas conversas, os tempos juntos passeando, conversando em casa, lidando com dificuldades, falando como o outro sempre estava querendo ajudar, sempre estava servindo, sempre querendo ser uma bênção. Quando eu penso sobre o futuro de qualquer casal, eu não penso, ele está com 90 e ainda ela tem uma beleza. Não, provavelmente ela vai ter manchas e rugas, vocês falam, né? Toda coisa. Perdeu tanto cabelo que ela tem que cortar mais e fica só aqui em cima. Mas ela ama a Deus, teme a Deus. E ela não maltrata ele, não fala mal dele. E para ele ela é a melhor coisa. Muitas vezes você ouve de um casal desse e quando um deles morre, não passa muito tempo e o outro morre também. Por causa daquele vínculo que foi criado por um casamento maduro, duas pessoas querendo servir a Deus. E a esposa que honrava a Deus, em vez de ficar pensando sobre beleza isso, beleza aquilo, tem que ter o corpo perfeito. Não, ela pensa mais em Deus e como honrar a Deus e ser uma bênção ao seu marido. Essa ênfase que ele usa para terminar o livro, ele diz que a beleza é enganosa, é vã, né? Mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. E assim nós terminamos o que a Bíblia fala no livro de Provérbios sobre a educação dos filhos. Não é que eu falei tudo, é um livro imenso, há muito que eu poderia ter dito, que não disse, mas vamos ficar com essas coisas aqui. E agora vamos para o Novo Testamento e ver a ênfase no Novo Testamento, começando no livro de Efésios, por favor, Efésios 5. A ênfase do Novo Testamento é muito parecida com a do Velho Testamento. A influência dos pais é muito notável no Novo Testamento. Então, ele enfatiza essa influência, ou eu digo ele que é Deus, o Espírito Santo. Mas aqui especificamente o escritor é Paulo. E ele diz aqui em Efésios capítulo 5, versículo 1: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Quem quer que seu filho ame você? Com certeza todo mundo quer que seu filho ame você. Mas seu filho amando você e você amando seu filho, vai criar um vínculo e seu filho vai querer te imitar. Eu me lembro anos atrás, eu andava muito em casa de calça jeans e uma camiseta branca, sem palavras, nada. E um dia o Gabriel, ele ganhou uma calça jeans e ganhou uma camiseta branca, ele colocou, eu sou como meu pai, né? Andando assim, talvez eu só tinha uns 5 ou 6 anos de idade, não sei, mas era coisa de orgulho, andando como o pai dele, né? Eu achei uma coisa tão simples, para mim, usar camiseta branca, sabe, eu não vou andar nem na rua assim,
ou tipo no mercado. Não, eu fico por perto, no meu bairro, na minha casa só, mas eu não vou assim de só camiseta branca assim. Mas para ele me imitava, né? É o normal, e nossos filhos vão nos imitar. Eu me lembro de um homem, amigo nosso, anos atrás. Ele fumava. E ele tinha 2 meninos. E ele jogava muitas vezes o fim do cigarro, butt no inglês, não sei falar isso minuca? Pituca? Bituca, aprendi uma nova palavra, bituca. Jogava no quintal. E onde o carro passa em frente da casa, a bituca, o pai jogou ali. O filho de 3 aninhos pegou e colocou na boca dele. E quando o pai dele viu isso, ele não ficou com raiva, ele ficou com tristeza no coração. E o filho falou algo tipo: olha, pai, como o senhor? E machucou o coração do pai dele. Ele parou de fumar e fazer outras coisas. Deus fez uma boa obra nesse homem. E os nossos filhos vão nos imitar. Ele diz aqui, como filhos amados. Nós temos muita influência. Se você é cristão, provavelmente seu filho vai seguir esse caminho. Se você é muçulmano, provavelmente seu filho vai seguir esse caminho. Se você é católico, outra coisa, mesma coisa. Todo filho deve conhecer a Deus de verdade, mas a influência do pai é forte. É forte. E nós devemos entender isso. Vamos para Efésios 6. Os pais influenciam os ânimos dos seus filhos. Efésios 6, versículo 4, a primeira frase diz: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Não provoqueis a ira a vossos filhos. Agora vai comigo para Colossenses 3, passando um livro, Filipenses, se você chega em Colossenses 3, 21. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o quê? O ânimo. O ânimo. Olha, esse versículo é um versículo que me perturba. Porque pais, se você é pai, levanta a mão. Você é pai. Ok. Quem já corrigiu seu filho e só depois você percebeu que ele não precisava ser corrigido? Você pode levantar a mão? Várias vezes, por exemplo, vamos dizer que meu filho, bem novo, está mexendo em algo na cozinha, fazendo uma bagunça, e é uma bagunça, mas ele não tem noção. E ele, com alegria, ele fez alguma coisa. Vamos dizer que ele achou a manteiga e fez uma pintura de manteiga, sei lá, na parede. E ele fala: pai, olha o que eu fiz. E você vê essa arte feia de uma pessoa na parede de manteiga. É manteiga, Rubem, isso mesmo. E a primeira coisa que o pai fala, em vez de: filho, que coisa linda, sabe, para encorajar o ânimo, fala: filho, que é isso? Você está gastando a manteiga. Agora eu vou ter que jogar fora, sujou tudo, olha aqui, essa bagunça, fazendo arte. E a criança, não entendendo, começa a fazer o quê? Chorar, exatamente, Rúbia.
Exatamente, ela chora. Rúbia tem quantos anos? 4, e ela já percebe. A criança, nesse caso, quer mostrar ao pai a arte. Quer mostrar. Não acha que fez algo errado. Irmãos, eu não sei quantas vezes quando eu vi a arte do meu filho, eu estava assim... porque eu gastei dinheiro e eu vou ter que limpar e com certeza meu filho não vai saber. E levou tempo para eu aprender. Às vezes a criança não entende e precisamos ter mais paciência e compreender os níveis de entendimento. Claro, se a Celina com 14 anos de idade fizer isso, será outra coisa. Na verdade, eu acho que vou ter que levar você para o hospital se você fizer uma coisa dessa, para entender o porquê seu cérebro está achando que isso é legal, né? Porque eu acho que ela entende mais do que isso hoje em dia, né? Eu acho que até a Mariah, que só tem 6 anos, já entende isso. Mas nós precisamos proteger o ânimo. Como eu já falei nas aulas anteriores, nós não podemos perder os corações dos nossos filhos. Os corações dos nossos filhos são preciosos e precisamos guardá-los e pensar, quando seu filho acabar tendo 12, 13, 14 anos de idade, os pensamentos nos cérebros ficam bem mais pesados e pensam em coisas bem difíceis e às vezes não conseguem se expressar e às vezes eles ficam com uma atitude não muito boa, e às vezes, nem sempre, mas às vezes não é rebeldia, mas a criança, agora que é adolescente, está lutando com algumas coisas, e nós precisamos compreender isso, quando lidamos, porque nós podemos danificar algo. Porque olha, essa criança está na fase de transição entre criança e adulto. E às vezes tem pensamento de adulto com mente que ainda é infantil. E não consegue lidar com tudo. E às vezes fala coisas. Às vezes, eu não posso explicar tudo agora, mas às vezes meus filhos falam algo sobre algo que eles não entendem nada. E eu sei que eles não entendem, porque se eles soubessem o que eles estavam falando, não falariam nada para mim, porque é algo até de vergonha, algo realmente não muito legal. Eles falam, isso é blá, blá. Meu filho não entende nada do que ele está falando. E nós precisamos ver isso e compreender isso. Outra coisa, hipocrisia é uma coisa que crianças observam e compreendem nos seus pais. Se você falar, filho, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, você está destruindo o ânimo do seu filho. Não vai querer fazer o certo por causa da rebeldia, da estultice no coração. A criança vai falar, se meu pai não precisar, então eu não preciso também. E muitas vezes os pecadinhos no pai se tornam pecadão no filho. Já vi isso milhares de vezes. E nós precisamos sempre guardar isso. E precisamos ensinar os nossos filhos. Eu ensino, por exemplo, na BR, quando tem 2 linhas amarelas, crianças, nós não podemos ultrapassar o cara em frente da gente. Deixa o cara ir devagarzinho, a gente não ultrapassa. Mas às vezes tem uma motinha que está indo muitíssimo devagar, está bem aqui no encostamento, e eu vou assim, passando quando tem 2 amarelas. Eu nem entro muito na outra faixa, só assim. E Christian, porque tem 2 bancos no carro, né? Pai, é ilegal isso, pai, é ilegal. Ele está gritando para mim. Eu preciso explicar para ele. Christian, não é verdade? Ele é a polícia dentro do carro. Ele é a polícia federal, militar, civil, tudo não é isso mesmo. Mas é bom, Christian, é bom isso. É bom. Mas, e olha, só uma coisa dessa, criança já observa. E você tem que pensar o que eu estou fazendo aqui ou ali.
Tem que realmente pensar, né? Eu acho que muitas vezes os pais, tem pais assim, que fazem de qualquer coisa, de qualquer jeito, e não querem ouvir repreensão nenhuma. Mas o filho faz qualquer coisinha, e esse mesmo pai grita, e bate a mesma, e bate na criança. Olha, você quer perder seu filho? Assim você perde seu filho. Tem que ser algo muito, muito, muito mais controlado, com um exemplo bom, que não está cheio de hipocrisia. E há tanta hipocrisia. E as crianças são as primeiras pessoas que observam isso. A ira, olha aqui na apostila, a ira pode acontecer por inconsistência, hipocrisia ou ignorância nos pais. Número 1, inconsistência. Variações na disciplina, no comportamento, etc. Por exemplo, mudanças de dia para dia. Ou mudanças de filho para filho, como Jacó. Vamos começar com esse mudanças de dia para dia. Quem pode ser bem sincero comigo hoje à noite e falar, olha, às vezes eu permito meu filho fazer algo, e outras vezes, porque eu estou cansado, estou com sono, eu não aguento, e eu acabo latindo assim ao meu filho, assim. Mas outra vez eu não fiz e há uma inconsistência. Uma vez eu estou calmo, outra vez não. Vocês podem levantar alguém assim? Somente eu e minha esposa? Luiz também? Aqui nós três, então nós somos os pecadores hoje à noite. Mas existe isso e não deve existir. Não deve. Mas existe. E eu tento tanto me controlar. Eu expliquei na conferência de casais em Porto Velho esses dias que eu estou estudando algo. Eu passei 15 minutos na minha cabeça desenvolvendo um pensamento para escrever uma sentença. Eu estou no minuto 14, quase minutos 15. Eu sei que em 15 minutos eu vou ter o pensamento. E meu filho abre a porta. Pai, olha, blá, 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 blá. Eu perco tudo. Nem sei o que eu estava pensando. E olha, dentro de mim vem uma raiva do terceiro inferno. Nem sei se tem 3, mas vem de um lugar bem horrível. Eu preciso me controlar para não explodir. E Deus está me dando muita graça, porque hoje é muito mais fácil de tentar lidar com isso. Mas antes, nossa, era difícil, irmãos, difícil. Isso não vai ajudar ninguém, não vai ajudar meu filho. Eu preciso ser consistente, todo dia fazendo a mesma coisa, na disciplina, etc. Pode até ser bom você desenvolver um sistema para cada ofensa e falando, olha, se o nosso filho fizer isso, aquilo, blá, blá, blá. E não é fácil, isso é complicado, mas devemos pensar nesse tipo de coisa. E também mudança de filho para filho, como Jacó. Ele tinha vários filhos, mas o último filho era o favorito. Ele tinha um certo carinho. E eu notei que muitas famílias reclamam, sempre o último filho recebe mais presente, recebe mais carinho, não recebe tanta disciplina, sabe? Ele é o bebê, né? É sempre mais mimado, né? Pois é, e as pessoas, não é sempre, mas muitas vezes existe esse debate entre os irmãos, mas precisamos tomar cuidado. Ao mesmo tempo, falamos sobre o filho favorito. Favorito quer dizer que recebe mais favor. Você acha que Deus tem favoritos? Eu vou falar para vocês, sim, eu vou explicar o porquê. Se você tiver 2 filhos, um que obedece sempre e um que desobedece, e vê uma oportunidade para os seus filhos fazer uma coisa, mas vai exigir obediência e responsabilidade, é muito provável que você fala para um filho, você pode, porque eu confio em você, você sempre faz o certo. Você não pode, porque você eu sei que você vai bagunçar. Então você dá um favor para um que você não dá para o outro, acaba sendo o favorito. Não que você quer ter favoritos, mas é óbvio, se você deixar esse ir, ele faz o certo e volta sem fazer nada de bagunça, mas o outro não, vai criar problemas, né?
Então, existe isso. Eu posso ver dois crentes, um abençoado, o outro não. E o outro que não é tão abençoado, ele pode até ter inveja do outro. Não entendo. Esse sempre tem tudo dar certo para ele. Mas por quê? Deus vai abençoar o pecado ou a obediência? O que vocês acham? Ele vai dar favor para quem? Para o obediente, né? Então, até um certo ponto, existe isso, sim. Existe. Mas precisamos tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. Por exemplo, vamos dizer que eu vou para a cozinha, sabe, bem quietinho, porque eu quero comer algo, mas eu sei que todos os meus filhos têm radar. Sabe que eu estou na cozinha, eles vão querer o que eu estou, sorvete, ou sei lá, uma bolacha, eu não sei. E agora, especialmente a Mariah, para mim na cozinha. Ei, pai, eu posso comer um pedacinho também? Ela sabe que se ela falar alto, todo mundo vai chegar. Então ela assim. E eu fico pensando, se eu passar algo para ela, todos os outros, de uma forma ou outra, vão saber. Não é a verdade, Gabriel? É a verdade. E vão analisar essa coisa. E já na nossa família, já tem crianças às vezes que falam, mas ele sempre isso, ele sempre aquilo, né? Eu não ouço tanto isso hoje em dia. Mas olha, você tem que realmente prestar atenção no que você faz, sabe? Vem o Natal. E a gente gosta de dar presentes. E a gente vai calculando os valores e tudo, que as crianças vão gostar e tudo. E a gente falou uma vez, olha, vocês vão fazer uma lista de coisas que vocês querem, não que vocês vão receber tudo, mas o que você realmente quer deve ser número 1 na lista, número 1, provavelmente você vai ganhar. E um dos meus filhos, ele escreveu, eu quero chiclete, né? E os outros escrevendo coisas bem maiores. Eu pensei, ele não quer chiclete como número 1, nem sei o que está pensando. Se eu comprar chiclete e outro ganha, estou brincando aqui, carro, ninguém pediu carro, mas vamos brincar, ele vai ficar com raiva de mim, porque ele ganhou chiclete e outro ganhou Lamborghini, sabe? Vocês estão entendendo? Estou exagerando para dar a ideia. Então, como pai, você tem que avaliar essas coisas e realmente compreender o que você está fazendo para a coisa dar certo. E nós precisamos pensar nos nossos filhos. Estou brincando um pouco, mas existe uma verdade nisso. Também existe hipocrisia, já enfatizei isso, faço o que eu falo, não o que eu faço, e ignorância, grosseria, impaciência. Nós precisamos controlar a nossa boca, a nossa atitude. Por exemplo, é certo corrigir seu filho? Sim, mas se você tiver raiva, principalmente porque você está passando vergonha diante dos seus amigos ou o pessoal do mercado, e a sua raiva está controlando a disciplina, e na verdade você não está usando a vara para corrigir, mas você está usando a vara porque você passou vergonha, eu vou falar para você, você está errando, porque o alvo é corrigir. O alvo é ganhar o coração. O alvo não é falar, eu estou passando vergonha, ele vai sofrer. E precisamos pensar nisso, porque não é bom. É uma maneira de perder o coração do seu filho. A reação correta às decisões e às perguntas dos nossos filhos é também importante. Decisões erradas precisam ser corrigidas. Nós não podemos ignorar. Isso é difícil. Às vezes eu não noto algo que minha esposa nota. Precisamos abrir os nossos olhos aos erros dos nossos filhos e precisamos corrigir. E não de uma forma fraquinha. Tipo, filho, por favor, não faça mais isso. E você já falou isso 10 vezes. No mesmo dia. O filho vai ficar fazendo. Decisões boas, preste atenção, decisões boas precisam ser elogiadas. Quando seu filho fizer algo bom, fala, que bom, isso é bom. Para ele aprender que está fazendo a coisa certa.
Perguntas precisam ser respondidas com carinho, paciência, entendimento, compreendendo as fases das crianças. Eu falo isso porque eu percebi que às vezes o seu filho pode fazer uma pergunta que parece pergunta de rebeldia pura. Tipo, o seu filho está questionando você. Às vezes está e precisa ser disciplinada, mas às vezes sua criança não está. É uma curiosidade, não entende algo e você tem que avaliar. Olha, eu ouvi um homem de Deus explicar o seguinte: nossos filhos têm 3 fases. A primeira fase tem essa pergunta: o quê? O que é isso, pai? O que é aquilo? Criancinha. Não, por exemplo, eu me lembro, eu segurava a Celina no meu braço, eu andava no corredor e tinha pinturas, retratos, etc. E ela falou no inglês: o que é isso? O que é aquilo? E eu falei o nome e ela repetiu. E ela ficava, eu andando no corredor assim com a Celina, falando e ela repetindo por muito tempo. Primeira fase. Com o tempo a criança aprende os nomes das coisas. Segunda fase, pouco mais velho, a criança fala o seguinte: como funciona isso? Como funciona isso? E isso pode ter 12, talvez 13, 14 anos de idade, tem essa curiosidade, quer entender como é que funcionam as coisas, e a gente vai explicando. Daí vem a terceira fase, essa fase que causa problema. Agora é adolescente, e a criança que agora é adolescente, não quer ser mais criança, é quase adulto, fala: por quê? Essa é a pergunta que causa dor nos pais, né? Mas por que a gente vai para a igreja? Por que a gente tem que fazer assim? Não que sempre tenha essa atitude, mas nos ouvidos dos pais que simplesmente falavam qualquer coisa: filho, olha, a lua é feita de queijo. É verdade, pai? É feita de queijo, né? Aquela fase passou. Agora, tudo que o pai fala, o adolescente questiona: será? Mas essa fase é natural, porque, olha, você não quer que seu filho se torne adulto um dia? Não seria bom seu filho ter um entendimento do porquê de algumas coisas? Sim. Então, existe um lado de falar: olha, filho, você está me questionando, eu estou fazendo o certo aqui, eu não posso explicar tudo. Mas existe o outro lado que é simplesmente curiosidade e quer entender o porquê. Seu filho pode fazer uma pergunta: por que Jesus nasceu entre os judeus e não entre os brasileiros ou algo assim? Por que Jesus andava na terra 2000 anos atrás e eu não posso conversar com ele face a face hoje? Eu acho essas perguntas maravilhosas. Eu gosto de conversar com os meus filhos sobre essas perguntas, né? E precisamos reconhecer essas fases e o que está acontecendo dentro dos nossos filhos. Essa terceira fase é a fase mais difícil. O pai precisa de discernimento para perceber o porquê da pergunta e para responder bem a ela. Note, crianças rapidamente detectam inconsistências nos seus pais.